Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós vamos estar gravando o capítulo 38 de Gênesis, um capítulo que vai nos ensinar coisas muito interessantes com relação a como se deu toda a genealogia do Senhor Jesus. E aqui nós vamos mudar, onde a gente estava vendo a história do José, que foi vendido para o Egito, e aqui dá um pulo para Judá. Vai contar uma história paralela à de José e no capítulo seguinte voltamos com a história de José. Mas aqui essa história de Judá é muito importante para nós entendermos uma parte, uma herança da descendência de Jesus, da descendência de Davi. Diz que o Judá, ele conheceu uma varoa chamada Suá. Ela era filha de Ira, um cananeu da região de Adulão. Ele teve 3 filhos com ela, chamados Onã e Selá. Esses 2 filhos, o primeiro filho, ele resolve arrumar uma pessoa para casar-se com ele, que ele era o primogênito. E ele arrumou uma mulher chamada Tamar. Tamar se casa com ele, mas a Bíblia diz que o primogênito de Judá, esse era um homem mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Por que será que Deus o matou? Certamente viu que aquele coração que o tinha não serviria para ser da geração que Deus estava planejando para ele, a geração de Davi, a geração de Jesus. Então Deus o matou. Então o Judá oferece o segundo filho para Tamar, que seria, no caso, o Onã. Mas o Onã não queria deixar semente. Eu não quero filhos, eu não quero semente. E Jesus e o Senhor estava contando com aquela semente. E o que ele fazia? Quando ele tinha relações com ela, ao invés de deixar o sêmen dentro dela, ele tirava e jogava o sêmen na areia. E assim ela não concebia, ela não engravidava. O Senhor, vendo essa atitude dele, também se desagradou e também o matou. Aí sobraria o terceiro filho, que era o Selá, para Tamar se casar. Mas acontece que o Judá não quis dar esse terceiro filho para Tamar, que seria por direito para ela. Por que ele não queria dar? Porque ele pensou, já 2 filhos meus morreram. Esse terceiro aí pode morrer também, se ele se casar com a Tamar. O que ele fez? Ele mandou a Tamar de volta para a casa dos pais. E lá ele falou, você fica aí viúva, sem filhos, sem nada, não vou te dar herança, não vou te dar semente, não vou te dar nada. Ele fez uma coisa muito errada. E a Tamar resolveu tomar uma atitude. O que ela fez? Ela se vestiu de prostituta. E ela, sabendo, foi avisada de que ele, o sogro, estaria passando por uma região porque ele havia perdido uma de suas filhas, uma filha da Suá tinha morrido. E ele estava passando por aquela região, ele ia tosquiar as ovelhas e o que ela fez? Ela ficou na entrada das fontes, ao caminho de Timate, onde ele ia passar, e ali ela se oferece a ele como se ela fosse uma prostituta. Ela estava coberta a cabeça com um véu, então ele não a conheceu. E ele aceitou, porque estava triste, porque estava querendo desafogar as mágoas, sabe lá por quê? Ele concordou em se deitar com ela, sem saber quem ela era. E só que na hora do pagamento pelo serviço, ele fala para ela, eu vou mandar um cabrito para você. Aí ela fala assim, não, você tem que me deixar uma garantia de que você vai realmente me pagar. E ele então deixa para ela um selo, o lenço e o cajado. Essas 3 coisas que ele deixou para ela são muito importantes porque tem uma simbologia. O selo representa a identidade da pessoa. Toda a pessoa daquele tempo tinha um selo que significava, quando você selava, aquele lá era seu documento de identidade que mostrava quem você era. O lenço mostrava a autoridade. Quem possuía aquele lenço tinha a autoridade de quem era o dono daquele objeto. E também o cajado representava liderança, porque ele era um líder. Judá era líder daquela região. Portanto, ele deixou com ela os seus
3 coisas importantes: selo, lenço e cajado. Identidade, autoridade e liderança. Ele entregou tudo nas mãos dela. E foi embora. Depois ele resolveu mandar seus servos mandarem um cabrito para ela, mas ninguém encontrou a prostituta. Ele falou, mas tinha uma prostituta no caminho. Ele falou, não, ninguém viu uma prostituta por aqui. E aí, alguns meses depois, ele fica sabendo que a Tamar estava grávida. E ele fica muito bravo. Ele fala, mandem matá-la, que ela seja apedrejada e queimada. Porque esse era o castigo para as mulheres que faziam essas coisas que eram proibidas diante das leis deles. Que ela seja apedrejada e queimada. Mas ela, já sabendo do que ia acontecer, ela pegou o lenço, o cajado, o selo, entregou para a pessoa e falou assim, fala para o Judá que o meu filho é do homem que é dono dessas coisas. E ele, claro, reconheceu e já entendeu o que tinha acontecido. E ele ainda pensou, ela foi mais justa do que eu, porque eu neguei a ela a semente, eu neguei a ela o meu terceiro filho. E ela foi e tomou a semente de Judá à força. Olha só, ela lutou pela semente que era um direito dela. Hoje, eu quero falar uma coisa muito importante para você que o Senhor falou. Você tem que desejar conseguir essa semente de qualquer forma. E você tem que lutar pela semente do leão da tribo de Judá. Sabe quem é o leão da tribo de Judá? Eu falei que eu vou falar de Jesus em todos os capítulos. O leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. E hoje você tem que lutar por essa semente, ainda que você sinta vergonha, ainda que você ache, vão achar que o que de mim, se eu aceitar Jesus, se eu virar crente, eu vou virar um escárnio, eu vou ser zombado, as pessoas vão falar que eu fiquei louco, Não importa a vergonha que você tenha que passar, pelo nome de Jesus, vale muito a pena. E não é vergonha nenhuma, porque você logo vai ser honrado. No começo as pessoas brincam, no começo as pessoas fazem brincadeiras, mas no fundo todo mundo quer a mesma semente que você vai herdar. Por isso, essa mulher lutou pela semente, por isso ela é tão importante, por isso ela é citada na Bíblia, mesmo com tudo isso que ela fez, mas ela lutou pela semente, porque ela sabia que aquela semente era poderosa, porque havia uma promessa sobre a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ela conhecia toda a história, e ela quis aquela semente, ela segurou aquela semente no ventre dela. E dali nasceram 2 filhos, nasceu Pérez e Zerá. O Zerá nasceu primeiro, amarraram uma cordinha roxa no calcanhar dele, só que ele recolheu o pé e o Pérez passou na frente e entrou na frente dele. Por isso Pérez quer dizer irromper, é aquele que rompeu a barreira, ele se colocou na frente e ele nasceu primeiro. E esse Pérez, nós vamos ouvir a história dele, acabou sendo da parentela, da semente de Davi, consequentemente da semente de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é uma história legal? É muito interessante, daria um roteiro de Hollywood, como muitas histórias aqui já deram, né? Roteiros para Hollywood. E foi assim que a Tamar entrou para a história como sendo uma geradora da semente. Lutou pela semente de Judá. E dali nasceu o filho, nós vamos ver depois o Pérez, ser a geração de Pérez, e nós vamos chegar até Davi, de Davi nós vamos chegar em Jesus Cristo. Não é lindo? Amanhã nós vamos voltar de volta com a história de Potifar, com a história de José na casa de Potifar. Que o Senhor fale poderosamente com você sobre a importância da semente que você tem que gerar no seu útero. A palavra, ela gera essa semente no seu útero. Que o Senhor gere em você esse desejo, essa luta para que essa semente germine no seu coração. Amém? Um abraço e até amanhã com José na casa de Potifar, lá no Egito. As promessas do Senhor vão se cumprindo em nome de Jesus. Um abraço.